E aí, pessoalzinho, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Physics Rock and Roll. Esse vídeo é específico para os meus alunos lá do Poli, que estão de quarentena, tá? Então, se você quiser ficar, assistir, seja bem-vindo. Se você for um dos meus alunos, aguenta aí que vai ter um pouquinho de coisa para vocês fazerem nesse recesso nosso aí, tá? Eu vou dividir o vídeo em duas partes, primeiro ano, segundo ano, vou deixar a minutagem separada aqui embaixo, mas essa introdução vale para todo mundo. Durante essa quarentena, nós estamos em recesso, nós estamos em férias, então durante o recesso a gente tem que passar alguma atividade para vocês, para não ficarem parados, para o cérebro de vocês não esvaziar, ficar cheio de bobagem, falando só sobre o corona, e gerar, sei lá, eu pelo menos estou ansioso, estou meio preocupado com essa crise aí. Enfim, vamos lá. Eu preciso que vocês deem uma revisada no material, no livro, não sei se vocês já receberam, o pessoal da escola recebeu, mas que vocês tiverem aí, dá uma pesquisada na internet em tudo que passamos até agora, tá? Principalmente os conceitos. Lembra que eu falei para vocês que eu vou cobrar muito mais conceitos, muito mais a parte escrita do que a matemática em si. Na prova a gente vai ter exercícios, a intenção era que a gente estivesse fazendo uma revisão matemática de todos os conceitos que eu passei, mas eu preciso que vocês tenham esses conceitos na cabeça, tá? Aquela coisa de eu perguntar para vocês, o que é movimento? Vocês falam. O que é temperatura? Vocês falam. O que é calor? Vocês falam, tá? Como eu calculo velocidade média? Vocês sabem que é delta, que é o delta S sobre delta T, tudo isso. Eu preciso que vocês tenham esse conceito rápido na cabeça de vocês, que vocês tenham essa noção. Porque eu vi que vocês já têm a noção visual do que é durante a aula, eu consigo que vocês liguem o que eu estou falando com uma situação cotidiana. Então eu espero que vocês consigam fazer isso de verdade, tá? Então, para os 2 anos, primeiro e segundo ano, eu preciso que vocês me façam uma lista com 10 situações cotidianas que envolvam a física que vocês estão estudando. Então, primeiro ano, vai me fazer 10 situações cotidianas onde vocês viram o movimento atuando, o estudo do movimento atuando, toda a parte de movimento que a gente está vendo. E para o segundo ano, 10 situações onde vocês viram a física das temperaturas funcionando. Beleza? Isso é a primeira atividade que vale para os dois. Agora, vou começar a parte específica do pessoal do primeiro ano. Fechou? Dê uma olhada aqui, pessoalzinho do primeiro ano. Nós começamos, só demos uma conversadinha rápida sobre caminhões que passam na rua enquanto eu estou gravando. Mais um. Alguém? Vai passar uma moto agora, espera um pouquinho. Não, são os cachorros mesmo. Acho que a gente ia começar o movimento uniformemente variado, né? Um movimento que tem influência da aceleração. Então, como fica meio difícil fazer uma videoaula para vocês e fazer essa videoaula ser produtiva sem vocês me devolverem as informações que vocês estão entendendo, então eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim ainda sobre o movimento uniforme, tá? O estudo dos gráficos do movimento uniforme. Coloca isso no Google aí quando vocês forem pesquisar. Gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variável. Tá? É bem simples, é bem rápido, não é bicho de 2 cabeças, não. O pessoalzinho que estava na aula, essa última semana de aula aí, as 4, 5 pessoas, conseguiram entender bem o que a gente estava falando, conseguiram identificar e ler o gráfico bem legal. Então nós vamos ter o gráfico de movimento acelerado, movimento uniforme, movimento retrógrado, tá? Eu preciso que vocês consigam identificar as posições nesse gráfico, tá? São gráficos, esses aqui são do movimento uniformemente variado, esses aqui do movimento uniforme, tá? Os dois, esse aqui de outra coisa. E eu preciso que vocês saibam ler esses gráficos. Por exemplo, aqui eu tenho o tempo e a posição. Tá? Então aqui eu vou ter a posição inicial variando de acordo com o tempo, a posição varia. Tá? Então esse aqui é um movimento retardado, que ele está desacelerando, a posição está variando cada vez menos em relação ao tempo. E esse aqui a posição está variando cada vez mais em relação ao tempo. Tá?
Aqui, ó, se você contar só o tamanho do meu dedo aqui como 1 segundo, olha o tantinho que variou. E se eu colocar aqui, olha o tanto que varia a posição, tá? Então eu preciso que vocês façam um estudo dos gráficos do movimento e depois desenhem esses gráficos para mim e façam e me entreguem junto com as situações, tá? Eu quero que vocês descrevam o movimento, os 3 tipos de movimento juntos ao gráfico, beleza? Acho que é mais ou menos isso. Transformação de unidades, estudem bastante, tá? De metros, quilômetro por hora para metro por segundo, e aquela tabelinha que a gente fez já na primeira aula, vamos ver se eu acho aqui, com as unidades de medida, lembram? Essa aqui, tá? Façam exercícios sobre isso também. Eu não vou passar nada específico, eu quero que vocês façam e me entreguem, tá? Então são 10 exemplos de movimento atuando no dia a dia, o estudo dos gráficos e exercícios de transformação de unidade. De quilômetros por hora para metros por segundo, principalmente. Pega aí, ó. Velocidade da Terra ao redor do Sol, velocidade da luz, velocidade do carro do Vin Diesel no Velozes e Furiosos 5200. Vários exercícios assim, vão fazendo. Pega qualquer medida, qualquer coisa, se vocês quiserem pegar um exemplo real do carro de vocês, alguma coisa assim, e transforme de quilômetros para metros, de metros para quilômetros por hora, tá? E nisso também façam a mudança. O resultado deu em metros por segundo, tira o metros por segundo e transforma só em quilômetros. Pega esse metro e transforma em quilômetro, transforma em decímetro, transforma em milímetro. Façam essa tabela, trabalhem os números ali, para a gente poder brincar um pouco com isso quando a gente voltar. Fechou? Beleza? Agora, pessoal do segundo ano. Pessoal do segundo ano a gente está um pouquinho mais atrás, né, no conteúdo, comparando com a outra escola. Tá? Mesma coisa, eu preciso que vocês façam esses exercícios aí de visualizar no dia a dia onde tem a temperatura trabalhando, como a temperatura afeta a vida de vocês. E aí vocês provavelmente vão ter algumas perguntas para fazer para mim, podem trazer, escreve tudo, tá? Eu vou querer tudo isso por escrito. Vai ser dado nota, tá? Vai valer como uma das notas do bimestre. Lembra que a gente ia fazer um trabalho escrito e a prova, ou ia dar a prova e ter um tempinho para fazer uma recuperação, alguma coisa para vocês melhorarem a nota e tirarem as dúvidas de vocês. E para mim, eu preciso muito mais que vocês entendam do que eu estou falando do que saibam fazer a matemática, certo? A gente já conversou bastante isso. Matemática é outro professor que vai passar atividade para vocês. Então agora eu vou precisar que vocês me entreguem esse material por escrito. E aí, o que eu quero que vocês façam? Não sei. Brincadeira. Propagação de calor, a gente ia começar, acho que nem começamos, né? As formas de propagação de calor e tal. Deixa eu achar aqui. A gente tem pouca coisa. Bom, exercícios para vocês, segundo ano. Transformação de medidas, que eu vi que rolou algum problema na sala. De Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Celsius para Kelvin. Principalmente de Celsius Fahrenheit, que é um pouco mais complicado. Mas de Kelvin para Celsius também. Tá? De Kelvin para Fahrenheit a gente não vai trabalhar, porque a gente tem que trabalhar para Celsius e depois para Fahrenheit. Então eu quero que vocês façam, além dessas 10 situações onde a temperatura é utilizada, onde vocês veem a temperatura sendo utilizada, influenciando a nossa vida, eu quero que vocês façam 15 transformações de unidade. 15 não. 16. 8 de Celsius para Fahrenheit, 8 de Fahrenheit para Celsius. Não vamos fazer os mesmos números, hein? Chuta qualquer número ou pesquisa alguma temperatura interessante. A temperatura do Sol em Celsius e Fahrenheit. Temperatura da Lua em Celsius e Fahrenheit. Temperatura do Universo em Celsius e Fahrenheit. Pesquisem, quero 8 de cada. 8 de Celsius para Fahrenheit, 8 de Fahrenheit para Celsius. Tá? Além disso, os textos que nós passamos, as definições, eu preciso que vocês tenham isso bem na ponta da língua, que vai
vai ser comprado em prova, tá? E eu vou deixar para vocês pesquisarem a próxima unidade nossa de exercício, que são as formas de propagação de calor, tá? Condução, convecção e radiação. Pesquisem essas 3 formas de condução de calor para mim e escrevam a definição de cada uma. Mesmo jeito que eu faço na aula para vocês. Condução de calor, tal, 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 tal. Radiação, tal, 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 tal. Convecção, tal, 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 tal. Isso vai ser entregue para mim quando a gente voltar para a escola, tá bom? Acho que é isso, já dá para ocupar a cabeça de vocês um pouquinho, pelo menos aí por mais uns 15 dias, tá? Se demorar mais para voltar, a gente passa mais alguma coisa. Eu não quero que vocês fiquem muito perdidos, não quero que vocês percam um ano. Vocês já tiveram problema com o professor de física ano passado. Espero que quando a gente voltar, nosso horário seja definitivo. Se continuar nesse esquema que tá, 2 aulas, tá perfeito. Adorei dar 2 aulas seguidas com vocês. Mas é isso. Fiquem bem, não saiam de casa. Cuidem de quem vocês gostam aí, dos velhinhos, amarra eles na cama, porque não é só uma gripe, tá? Não acreditem no que vocês falam aí, não acreditem nos cientistas, porque o negócio é feio. Dá uma olhada como tá na Itália e é Itália. Tá? Abraço, a gente se vê por aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, tá? Pode entrar em contato que eu ajudo vocês no que vocês precisarem. Muito obrigado! Até a próxima.